Bom dia, eu sou Ligiane Ciola de Ufato, Maringá, mais uma vez ao vivo aqui pelo Instagram, para a gente comentar com você as notícias que são destaques no nosso portal. Falaremos sobre os boletins da Covid-19 no Paraná, em Maringá e na cidade de Londrina. Na cidade de Londrina, porque a nossa convidada de hoje é a assessora de imprensa da Prefeitura Municipal de Londrina, Carla Seller. Então, nós vamos aguardar a Carla para iniciar essa análise das notícias que nós temos no portal e ela nos trará mais informações do município de Londrina. Vamos aguardar a entrada da Carla. Ok. Bom dia, Carla. Seja bem-vinda no portal Fato Maringá. Bom dia, como é que você está? Que bom, né? A gente tão perto, tão longe, mas agora conectadas. Bem conectadas. Então, não poderia ser diferente, nós vamos abrir essa análise das notícias do portal, falando dos boletins da Covid no Paraná. O Paraná, infelizmente, ontem, o último boletim traz números bastante inquietantes. Paraná supera 3.000 mortes por Covid nesta terça-feira. São números inquietantes dos praticamente 399 municípios já têm caso de Covid, são 3 municípios que ainda não têm nenhum caso, e Maringá e Londrina não ficam atrás desses números. Qual é a situação em Londrina? Fala aí do último boletim de ontem, Carla. Então, ontem a gente teve o registro de vários casos novos, né? Deixa eu até puxar aqui, eu tinha separado aqui. Ah, deixa eu só, desculpa, só Tranquilo. pegar bonitinho aqui. Foram 105 casos novos confirmados ontem, e a boa notícia é que 340 casos curados, né? Novos casos curados. 2 óbitos ontem. Essa tem sido. A média, na verdade, aqui em Londrina, nos últimos dias, tem sido de 1 óbito. 2 num dia, nenhum, depois 1. Está gerando aqui um acumulado de mais de 5.000 casos, né? Casos confirmados, que é um número grande, claro, mas a gente não chegou ainda, e nem pretende chegar, né, a gente está trabalhando para que não aconteça isso, no que seria 1% da população com casos confirmados, que é um número que, assim, os especialistas previam, né, logo para o começo da pandemia. E a gente sabe que aqui em Londrina, de acordo com as previsões mais pessimistas, aliás, mais pessimistas não, com as previsões mais realistas no começo da pandemia, se podia chegar a 60.000 casos. Seria casos, claro, não estou falando de casos confirmados e não mortes, né, óbvio. 60% é 10% da população, que todo mundo achou que fosse um número até razoável, que 10% pelo menos se contaminasse. A gente não chegou ainda e nem vai chegar, é o que eu falei, tomara, a 6.000, mas é claro que é preocupante, é claro que tem que se tomar medida o tempo inteiro, né? A gente não trabalha de jeito nenhum com redução de prejuízos, não, a gente trabalha para que não haja mais a saúde, que não haja mais risco da saúde aqui, né? E não tem um colapso hospitalar, né? Porque a taxa de ocupação é uma Não. coisa que preocupa bastante também. Como é a taxa? Você tem esses dados?
Tenho sim, só vou puxar aqui. Olha, Londrina, ela se destacou desde o começo por ter organizado toda a rede hospitalar. Essa foi a preocupação do prefeito Marcelo Bellinati, que por sinal é médico, né? Então, desde o começo, a grande luta dele, a grande batalha foi em estruturar a rede hospitalar, que a gente acabou conseguindo fazer isso. Então, por exemplo, ontem como é que estava a taxa de ocupação? Falando de leitos Covid, tá? UTI adulto, 65%. Pediátrico, ainda bem, 0%, não tinha ocupação nenhuma. Enfermaria, falando absolutamente. Esses números que eu estou passando, 65%, é de leitos Covid e SUS, tá? É ótimo, não, são números muito bons. E enfermaria Covid 55%, UTI geral 74%, então um número absolutamente ok também. A questão dos leitos aqui em Londrina tem sido ok, tem sido bem trabalhada, e vamos lembrar também que a cidade absorve um grande fluxo de pacientes de toda a regional de saúde, né? Assim como Maringá recebe também, claro. E a maioria hoje dos pacientes nos hospitais em Londrina são de outras cidades. Mas é claro que a gente tem que trabalhar pela regional inteira, são todos tratados com o mesmo zelo, com o mesmo cuidado, e o prefeito tem falado isso o tempo inteiro. Então, Londrina lançou na semana passada um painel para Covid-19, com dados atualizados. Isso melhorou na análise geral dos boletins apresentados pelo município? Na verdade, assim, é um portal bem bacana, um portal novo. Assim, a gente já distribuía, é claro, diariamente os boletins. E agora a gente passou a distribuir também quer dizer, não é distribuir, vamos colocar o número correto, a gente passou a disponibilizar no portal da prefeitura. Então, todo mundo que clicar ali no painel vai abrir um painel até separado por regiões da cidade, por bairros, como que está a questão da Covid em cada bairro, né? E ele é bacana porque ele mostra também, por exemplo, quais foram as comorbidades que mais comuns nos casos registrados, né? Quando foram comprovados os sintomas o vírus, a presença do coronavírus, mostra a evolução. É uma forma da população se sentir mais segura em relação à transparência das informações, porque isso também traz segurança para o cidadão, né? É claro que ele saber que o posto de saúde, a unidade de saúde ou a UPA está ali disponível para fazer o teste, para atender, isso, claro, é o principal. A segurança de ter o leito, de ter o equipamento, saber que vai chegar no hospital e vai ter a maca, vai ter o respirador, vai ter uma equipe toda, isso que, óbvio, garante a segurança. Mas a transparência também faz parte disso. O cidadão poder ficar tranquilo em relação de que ele não está sendo iludido, de que ele está recebendo uma informação correta, isso também faz bem para a saúde, né? Nós temos bastante leitores de Londrina também, e para as pessoas que quiserem conhecer esse portal, qual que é o link, como que as pessoas fazem para acessar diretamente. Certo. É acessível a toda né, o portal. Eu só vou baixar aqui, eu esqueci de tirar o som do meu celular para não atrapalhar aqui a entrada uns segundos. Pronto. É só entrar, você vai no Google, digita Londrina, tá? Ou Prefeitura de Londrina, como você preferir. Ali o portal do município, o portal oficial do município de Londrina vai ser o primeiro que aparece. Então, vai aparecer londrina.pr-de-paraná.gov.br de Brasil. E daí, logo embaixo tem um banner, que ele é um banner, ele vai rodando, né? Ele circulante, e ele vai trazer ali informações, tudo que você precisa saber sobre a Covid. E realmente tem tudo ali. Tem desde esse painel novo que foi montado, até questões que afligem os pais em relação à educação. Então, como que eles fazem para fortalecer o contato diário com a escola, etc. e tal. E todos os decretos que já foram tomados aqui em Londrina, flexibilização de comércio, de regras, ou
ao contrário, né, deixar as regras mais rígidas. Então, ali tem tudo e está esse painel também à disposição de qualquer pessoa que queira consultar, queira ter mais dados. E fora isso, apesar de todas as redes sociais terem sido tiradas do ar, né, em respeito às regras eleitorais, por conta das eleições agora para prefeito aqui em 2020, no Brasil todo em 2020, mas as redes sociais da Secretaria de Saúde são permitidas por lei. Então, ali no Facebook, é só escrever Secretaria Municipal de Saúde de Londrina, vai aparecer também boletins, vão aparecer os boletins, além do painel tem esses boletins com análise, ou seja, a disponibilização de informações a gente tenta fazer com que ela seja o mais completa possível. Você falou dos decretos, segunda-feira o prefeito fez um novo decreto e flexibilizou também para a liberação do funcionamento dos bufês aí em Londrina, né? Uma novidade, no Paraná devagarzinho é que está essa flexibilização. Aqui a luta está grande das casas de eventos e buffet para retornarem às atividades. Na verdade, é o início de uma flexibilização, tá? Não é a flexibilização total em relação aos bufês ainda. Então, o que ficou determinado por esse decreto de segunda-feira? O prefeito autorizou que espaços de buffet, tá? Que, por exemplo, tem lá uma empresa qualquer de buffet que faz a festa dentro daquele espaço, que recebe convidados, e lá eles têm toda uma estrutura de cozinha, tem uma equipe grande, geralmente, né? Garçons, cozinheiros, segurança, faxineira, geralmente é uma equipe grande que esse pessoal tem, e que estão passando por muitas dificuldades, como todo mundo que teve as atividades interrompidas por conta da Covid. Então, o que o prefeito autorizou? Que esses espaços possam funcionar também como restaurantes ou lanchonetes, ou mesmo como buffet self-service, né? Ou ainda como delivery ou drive-thru, né, se for o caso. Mas, assim, não estão liberadas as festas, nem os eventos, nem os casamentos, por enquanto. O que se liberou é que se essas pessoas, esses empresários, né, essas empresas quiserem tentar fazer uma tentativa de vender pratos especiais, ou mesmo sanduíches, aquilo que eles têm, né, de expertise no cardápio, que eles podem e poderão, estão liberados daí durante esse período para fazer essa comercialização, para que eles possam ter outras maneiras de buscar algumas alternativas financeiras. Um momento bastante delicado. E em relação às outras atividades, shoppings, como que está a situação aí em Londrina? Então, os shoppings continuam funcionando com algumas restrições. Claro que a principal preocupação sempre é evitar aglomeração, né? Esse é o básico do básico, ser muito rigoroso no uso das máscaras. Os shoppings ainda estão com horários reduzidos, né? E as praças de alimentação estão permitidas também dentro do horário reduzido. Os shoppings não estão funcionando de sábado e domingo. O horário de funcionamento é do meio-dia às 19 horas. E que mais? São normas que justamente tentam fazer, e estão conseguindo evitar com que as pessoas façam aglomeração, porque a gente sabe, né? Principalmente os adolescentes, os jovens, a tendência é, quando for flexibilizado, que eles corram para esses espaços, e daí fica muito perigoso, realmente ainda não é o momento. Bem isso mesmo. Hoje mesmo saiu uma pesquisa da OPA que fala justamente isso, que o jovem é o primeiro ponto para a contaminação da Covid-19 em toda a América, mas na Espanha também, na Europa também, tem se revelado que é o fator principal. É a juventude que está aí, sai para a rua, volta para casa e acaba contaminando tanta gente. Tem mais alguma novidade de Londrina que você gostaria de acrescentar? Agora aqui a gente a Secretaria de Educação começa a pensar na data de retorno das aulas presenciais. É um processo que vem sendo estudado desde quando se iniciou, né, a paralisação das aulas,
É claro que toda a equipe de educação, o objetivo sempre foi ficar atento e criar maneiras e mecanismos para que se pudesse voltar o mais breve possível. Então, eles estão preparados para isso, mas é claro que conforme vai chegando a hora, todo esse acumulado, né, de questões que ficaram pairando no ar. Ah, os alunos do quinto ano, como que vai acontecer? Volta, mas completa o ano, não completas, vai ter que repor carga no ano seguinte. O que se faz, né? Qual que é a avaliação que dá para fazer das pessoas, dos alunos que ficaram em aulas online? Como medir, né, como que eles absorveram, né, as informações, e, enfim, uma série de questões. Isso está sendo estudado agora ainda mais rapidamente, com mais urgência, para que se tome uma medida, pelo menos até outubro, que se decida bem o que fazer, né? Então, setembro, a tendência é que o mês continue em paralisação, não se sabe se o mês inteiro ainda, mas agora se começam a fazer, então, esses preparativos para que as aulas, tomara, né, tudo vai depender dos números, tudo depende desse acompanhamento diário, elas voltem em outubro, que seria uma excelente notícia, né? Certo, mas seguindo também as restrições do governo do Paraná, porque essa semana o governo conversou com vários municípios aqui do Paraná em relação ao retorno às aulas, né? Sim, com certeza. A Secretaria de Educação ela tem ascendência, né? Nessa decisão, é claro que a Secretaria Municipal ela vai seguir os trâmites do que determinar o governo do Estado. Mas a tendência, o que a gente começa a observar agora, é que talvez até em outubro haja condições para que as aulas sejam retomadas. E nesse caso, as secretarias municipais têm justamente que estar nesse sufoco de estar preparando, de estar deixando tudo pronto para a hora que o governo autorizar. É claro que eles vão fazer isso com uma certa antecedência, os avisos, né? Mas as secretarias municipais, muito mais do que o Estado, elas que estão, pelo menos, muito mais não, na faixa etária que diz respeito à secretaria, à rede municipal, tem que estar dando conta e tem que estar com tudo engatilhado e pronto para que o aluno volte às aulas num clima legal, né, num clima bom, os professores também, sem angústias, né, com tudo muito organizado. Tá certo, Carla, agradeço a sua participação aqui com a gente. Voltaremos a conversar, não só da Covid, mas de outras iniciativas do município de Londrina. Eu também te agradeço, obrigada pelo convite, e a gente continua se falando todo dia, né? Você me manda as notícias do fato, eu estou te mandando as notícias da prefeitura, e é um diálogo bem importante, né? Londrina e Maringá, é o que eu falei, às vezes estão tão perto e às vezes parecem tão próximas e tão distantes, né? Então, nós pelo menos vamos garantir que fique cada vez mais próximas, né? Com certeza. Muito obrigada. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, ok, nós conversamos com a jornalista Carla Sen, que é da assessoria de comunicação da Prefeitura de Londrina, nos trouxe informações sobre as questões de flexibilização do comércio, uma notícia nova sobre o retorno às aulas, estimativa para o retorno em outubro. Agora eu vou ler algumas notícias que ainda são destaques no nosso portal de hoje. O boletim de Maringá é muito triste também. A nossa manchete é da seguinte forma: cada dia pior. Maringá registra mais 2 mortes e 146 contágios. A cidade chega a 89 mortes, 35 só no mês de agosto. Total de contágio do mês já superou julho. São 2.048 pessoas contagiadas pela Covid. Essas são algumas das nossas notícias que a gente tem no nosso boletim. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. A gente tem também dengue. Há menos de um mês do início do novo ciclo epidemiológico, o Paraná já registra 191 casos positivos de dengue no Paraná.
Pequeno tornado atinge sudeste da Itália. Veja as imagens no nosso portal fatomaringá.com.br. Ronaldinho Gaúcho chega ao Rio de Janeiro. E hoje é dia de fazer o seu joguinho na Mega Sena, que pagará 49 milhões. Então, essas são algumas notícias que a gente traz de destaques no portal fatomaringá.com.br. Eu volto a qualquer momento com mais informações. Ligiane Ciola, de O Fato Maringá.